Por favor, abra suas Bíblias na carta de Paulo, segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Esse livro tem aí na sua Bíblia, tá bom? Segundo Tessalonicenses, capítulo 3. Nós vamos falar, irmãos, sobre uma figura complicada que aparece na vida de muitos queridos. Pessoas semelhantes a nós que precisam de um tratamento bíblico para que nós não venhamos a nos igualarmos a tais pessoas. Olhe para 2 Tessalonicenses capítulo 3, destaquei aí, na vitória vencendo os perversos ou o perverso, destaquei o versículo de número 2, mas eu quero muito que você leia comigo os outros versículos, os anteriores e mais até o versículo 5 aí do capítulo 3, tá bom? Olhe comigo para 2 Tessalonicenses 3, de 1 a 5, que diz assim: finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Aí ele faz esse pedido: orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel, e Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor, de que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que ordenamos. O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Amém? Olha que pedido interessante o apóstolo Paulo fala no versículo de número 2, sem meias palavras. Ele faz um pedido àquela igreja, para que aquela igreja orem por eles, para que eles não sejam vítimas, eles sejam libertos de homens perversos. Gente, é interessante isso, né? Jesus se preocupou sobre como nós vamos administrar esta realidade que muitos enfrentam. Pessoas semelhantes a nós, que se posicionam na nossa vida com a intenção de nos fazer mal. Isso acontece em alguns níveis, assim, disfarçados, mas muitas vezes em níveis em que essas pessoas causam bastante estrago em nossa vida. O apóstolo Paulo, ele compartilhou em alguns momentos do ministério dele, alguns problemas que ele teve. Olhe comigo, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 11. Olhe para o versículo de número 26. O apóstolo Paulo está contando um testemunho ali da sua vida, então ele diz assim, 11:26, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. O apóstolo Paulo, ele não tinha dificuldade nenhuma, irmãos, de olharmos, a gente ter uma certa capacitação de Deus, quando formos enfrentarmos situação como essa. Nessa listinha que Paulo faz aqui, ele faz menção de algumas pessoas que são perversas por natureza, né? Os assaltantes, pessoas que roubam a gente, pessoas que invadem as nossas casas ou destroem a nossa propriedade e tal. Esses são pessoas perversas mesmo. Ele fala também de pessoas compatriotas, pessoas da mesma nação que ele. Paulo sofreu muitas perseguições por conta dos judeus que o perseguia mesmo. Você vai ler ali o capítulo, as viagens missionárias de Paulo. Um dos maiores problemas que ele teve era com os seus compatriotas, mas ele também sofreu perseguição
de gentios, de pessoas que não eram judeus. Mais uma das coisas que ele falou, que ele pediu ali, que ele esteve deixando bem claro assim, que ele também esteve sofrendo com aquelas pessoas que foram falsas com ele. Ele cita um indivíduo, segundo a Timóteo, capítulo 4, versículo 4. Paulo faz menção de um indivíduo. O apóstolo Paulo tinha uma prática, irmãos, que deveria ser a nossa prática. Ele não tinha dificuldade de citar nomes. Quando ele vai exortar a igreja de Coríntios, ele fala assim, eu estou sabendo que aí entre vocês está cheio de grupinhos divididos, e essa informação veio da família de Cloé. Paulo não tinha aquele negócio, estão dizendo, fiquei sabendo, não. Ele citava o endereço, ele citava a fonte, não é? Ele citava a fonte. Agora Paulo faz menção desse indivíduo aqui, Alexandre, o latoeiro, algumas bíblias vão falar latoeiro, mas a NVI vai chamá-lo de ferreiro. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Muito bem, gente. É um assunto meio melindroso isso, né? Mas o que quero é o seguinte: como a Bíblia não escondeu isso, de que existem princípios bíblicos para nortear os nossos relacionamentos, aqueles relacionamentos que são um pouco desgastantes, pessoas que se levantam em nossas vidas com uma intenção com uma certa perversidade, ou então a Bíblia vai chamar aqui, fala assim, Paulo pede de pessoas perversas, de homens perversos. A perversidade, ela tem uma característica muito forte. O perverso é uma pessoa que faz o mal para outra e tem um certo prazer nisso. Ele gosta, não é assim porque fez sem querer. Não, faz o mal para o outro, persegue o outro, tenta ferir o outro e sente um certo prazer nisso. Eu não sei se você já foi vítima de alguém perverso, não é? Mas é interessante que a Bíblia, então, vem nos chamar a atenção para isso. Por que será, irmãos? Para que indivíduos, pessoas que talvez exerçam este papel na sua vida, não venha mudar o seu compromisso que você tem com Deus. É impressionante como você pode simplesmente descaracterizar a sua fé por você ser vítima de uma pessoa perversa. Jesus começou então, tanto Jesus como o apóstolo Paulo, começou então a nos dar como vencer situações como esta. Como vencer momentos difíceis, momentos de muita tristeza, momentos em que nos feriram, nos machucaram, nos traíram, fizeram mal contra a gente. Como fazer isso? O apóstolo Paulo, nesse texto, ele deixa bem claro assim, irmãos, a gente precisa estar em constante oração sobre isso. Porque se você não vigiar, você acaba fugindo do propósito de Deus. Conta uma história de um sábio que estava tentando salvar uma cobra, que estava todo o tempo querendo entrar numa fogueira. Ele tentava tirar a cobra da fogueira, mas a cobra, porque estava muito frio, ia para o lado da fogueira, ele tentava tirar, e a cobra tentava picar ele tentava tirar, e o discípulo dele falou, mas Senhor, deixa essa cobra morrer, ué, porque olha só, o Senhor fica tentando tirar ela da fogueira, e ela fica tentando te picar. Aí o sábio falou, essa é a natureza da cobra, mas a natureza da cobra não pode mudar a minha natureza é livrá-la da morte, a natureza dela é provocar a morte em mim, mas o que ela faz não muda a minha natureza.
É sobre esse alerta, é sobre essa vitória que a gente tem que ter, queridos, para que a maldade que eu sofra não me transforme em uma pessoa má. Aí vem Jesus com o seu grande desafio para nós. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 5. Vamos relembrar aqueles ensinos. Fala assim, mas isso era Jesus, né, gente? Mas foi ele nos ensinou isso, gente. E a gente não tem como escapar, né? A Bíblia vai dizer assim em Mateus capítulo 5, versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu digo, queridos, essa frase, eu porém vos digo, a maioria da Bíblia de vocês vai estar escrito assim, eu porém vos digo. A NVI está falando, eu vos digo. Esta palavra é uma palavra que é uma chave de um novo tempo para nós. Todas as vezes que Jesus usou essa expressão, é porque a partir daquele momento que ele vai dizer, tudo tem que mudar. Aí Jesus vem e coloca-nos nesse grande desafio. Como que era antes? Olho por olho, dente por dente, toma lá, dá cá, não é? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas aí Jesus diz, mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça também a outra. Misericórdia, irmãos. Eu não sei se você já teve uma experiência dessa. Tem essa experiência que é literal, mas na verdade existe um símbolo aqui, sobre esse negócio de oferecer o outro lado da face. Na verdade é você não pagar o mal com o mal, você não retalhar. Se a pessoa te feriu, não vá feri-la de novo, igual. Mas tem o literal também, nunca tive essa experiência, mas eu gostaria de ver se eu consigo, literal mesmo. É que difícil você entrar em uma situação em que o outro vai te ferir, né? Mas é possível, de repente. Mas eu queria ser testado nisso, irmãos. Eu queria ser testado nisso, para ver se eu sou capaz. Eu não digo que eu seja capaz, mas eu queria ver se eu sou ou não. Capaz de uma pessoa ferir o lado da minha face e eu oferecer o outro. Se alguém ferir a sua face direita, ofereça também a outra. A Bíblia continua dizendo, se alguém quiser processá-lo e tirar de você a sua túnica, deixe que ele leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem te pede, não volte a costa para aquele que deseja pedir algo emprestado. Então Jesus vai colocar um novo parâmetro nessa nossa relação, né? Irmãos, vocês percebem que o perverso não pode mudar o nosso caráter? Porque senão a gente entra no mesmo nível da perversidade. É isso que Jesus está falando. E por fim, o apóstolo Paulo vai nos chamar a atenção, aí é o grande perigo. Esse aqui que é o grande perigo que eu gostaria que vocês soubessem, para que você viesse vencer esses possíveis embates. Talvez, irmãos, aqui nesse auditório não tenha ninguém que tenha alguém, que seja alvo de alguém perverso, mas talvez todos nós aqui já fomos vítimas de alguma perversidade. Agora olha o que o apóstolo Paulo fala, e é aqui que tem para mim, tem um grande ensinamento. Abra a tua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. O capítulo 12 de Romanos é muito top assim, ele começa lá com aquelas frases, né, não vos conformeis com esse mundo, mas olhe junto comigo, para Paulo dando uma diluída nesse ensino que Jesus deu em Mateus capítulo 5, olha o que Paulo diz em Romanos 12, a partir do versículo de número 19, a Bíblia diz assim, eu acho interessante demais essas expressões de Paulo, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei,
diz o Senhor. Quando Paulo foi vítima de Alexandre o latoeiro, ele pegou e entregou aquele indivíduo na mão de Deus. Falou assim, ó, cuida. Qual que é o risco aqui, irmãos? Você se tornar um justiceiro. Você querer fazer justiça com as suas próprias mãos. Você querer se vingar, ser um vingador. Aí a Bíblia vai dizer que entregue para Deus. Deixa isso na mão de Deus. Irmãos, isso é muito difícil. Não retalhar é muito difícil. Não pagar o mal com o mal, você precisa estar muito na cruz. Porque a gente tem uma tendência de retribuir. A gente tem uma tendência de retalhar. Mas qual é a ideia? Qual é o desafio da palavra? Está nos chamando a atenção para pararmos. Para com essa intriga de anos que você tem, talvez com parentes, toda vez é uma troca de acusações, e ele fala, eu também falo, ele vai ver só que não sei o que tal. Pare com isso lá no seu serviço, não está resolvendo. Pare com isso na escola, você tem é impressionante isso. Pare com isso. A mim pertence a vingança. Aí a Bíblia diz assim, ó, pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Irmãos, está pensando que é fácil ser crente? Está pensando que é muito fácil dizer que eu tenho uma religião, que eu sou batista, que eu sou não sei o quê? Mas, irmãos, o cotidiano da vida de um crente é um grande desafio mesmo, para a gente honrar o nome do nosso Senhor. É um desafio enorme, você ficar se policiando, para você não ser vingativo. E o pior, irmãos, que nós somos vingativos no lugar errado, nós somos vingativos na nossa casa. Ele vai ver só, ela vai ver só. E aí você vai lá e se vinga. E aí a Bíblia vem e fala para a gente não se vingar. E o versículo de número 18 desse capítulo é um dos versículos que sempre vem na minha mente. Romanos 12, 18 diz assim, ó, enquanto depender de vós, mantenha a paz com todos. Aí você vai se lembrar de uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E aí vem o apóstolo Paulo e coloca isso diante de nós, queridos. Vem Jesus nos constranger com isso. Como vencer isso, pastor? Fazer igual Paulo. Não tente vencer o perverso sozinho. Não tente resolver as dificuldades de relacionamento que você tem na sua vida sozinho. Sabe o que Paulo fez? Pediu para a igreja ajudá-lo em oração. Paulo não andava sozinho. Ele falou assim, ó, ore por nós, porque ele sempre andava ou com Silas, ou com Barnabé, ou com Timóteo, ele sempre estava andando com um grupo ali. Ele sempre tinha uma galera, e ele falou, olhe por nós. Mas ele tinha uma preocupação. E qual é o perigo das pessoas ruins que fazem parte das nossas vidas? O perigo é sermos ruins como eles. Esse é que é o perigo. Daí, irmãos, que tem esse desafio no Evangelho, para você que tem a sua listinha aí, de quem vai ver só. Essa listinha tem que ser jogada fora. Ah, quando eu encontrar. Não, vai chegar a minha vez. Irmãos, esses somos nós. Aí vem a Bíblia, e a gente encontra o apóstolo Paulo, aquele poderoso homem, dizendo, ele cita Alexandre, só que o que ele faz com Alexandre? Entrega na mão de Deus, que Deus cuide dele. Ele me fez muitos males, mas que Deus, ele fala assim, ó, o Senhor lhe dará a retribuição pelo que ele fez. Isso é uma coisa de Deus. Aí ele vem, pede oração para a igreja.
E o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro por que ele precisava de que a igreja orasse por ele. Por causa do principal, amados, a expansão da palavra de Deus. Olha só, versículo de número 1 do texto que eu pedi, 2 Tessalonicenses 3:1. Finalmente, irmãos, ore por nós, para que a palavra de Deus se propague rapidamente. Aí no meio desse pedido, ele pede lá, orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus. Pois a fé não é de todos. Nem todo mundo está disposto a viver o Evangelho da maneira que o Evangelho está. E quem não está disposto, sempre persegue quem está disposto. Então, queridos, como vencer o perverso? Tomando o primeiro cuidado. Olha o risco que você corre do perverso fazer de você uma pessoa perversa. É um risco muito grave. Não enfrente os desafios da sua vida de relacionamento sozinho. Compartilhe. Peça conselho com pessoas que vão te chamar a atenção para a Bíblia. Esse versículo não tem na Bíblia. Ah, se eu fosse você. Geralmente, depois dessa frase, não vem um bom conselho. Não vem. Ah, se eu fosse você. Interessante isso, né? Não. A gente tem que olhar, saber que é um grande desafio, irmãos. E quando Deus fala assim, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, vamos confiar. Vamos confiar que Deus vai fazer a sua parte. Então vença. Antes de você querer atingir alguém, saiba de que a primeira vítima é você. Existe um ditado árabe que diz assim, quem quer jogar lama nos outros, o primeiro a se sujar é ele mesmo. Você está tentando jogar lama em alguém, quem primeiro se suja é você, você tem que se sujar primeiro. Esse é o grande segredo desse texto aqui. A ninguém vingueis, a mim pertence a vingança. Eu vou retribuir. Então o que você vai fazer? Jesus manda que nós oremos pelos nossos inimigos. Oremos por essas pessoas. Olhe, e agora eu quero terminar, olhe para Mateus capítulo 5, versículo de número 43. Vocês ouviram o que foi dito, ame ao próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Irmãos, o amor bíblico não é um amor de bajulação. O amor bíblico é um amor que nós provamos que nós amamos as pessoas, primeiro respeitando elas, mas orando para que Deus as abençoe. As pessoas pensam que o amor que a Bíblia manda que nós fazemos é aquele amor de bajulação, de você dar presente. Não. A pessoa que está fazendo algum mal para você é alvo da sua oração e não da sua vingança. E Jesus continua dizendo, né, aqui, para que vocês venham ser filhos do seu Pai que está no céu. Interessante, né? Como a maneira com que eu trato os meus adversários, ou pessoas que se levantam com perversidade na minha vida, ou com inimizade na minha vida, ela determina a minha situação em Deus. Olha que doideira. Eu amo a Bíblia, irmãos, porque ela é um desafio diário. A Bíblia não nos chama para uma vida religiosa, de cumprimento de rotinas religiosas, mas para uma dinâmica diária, que com as minhas atitudes, eu provo a minha declaração de fé, que Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, é aquele que me capacita a vencer os perversos da minha vida. Amém?